Eu não sei se você sabe, mas a fina película de uma bolha de sabão tem uma estrutura muito parecida com uma membrana plasmática celular, só que do avesso. Lá na membrana plasmática celular você tem fosfolipídios que formam uma dupla camada com perninhas lipídicas voltadas umas para as outras. A gente vai ter água fora da célula e água dentro da célula. Já na bolha de sabão, esses lipídios estão voltados para fora. E entre eles, entre as camadas que eles formam, a gente vai ter um pequeno filme d'água. E é isso que a gente chama de bolha de sabão. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Tatuzinho, preste bastante atenção. Se você ainda não assistiu a aula sobre água e sobre glicídios, nem começa a ver essa. Volta aí na playlist, assiste as coisas de maneira sequencial. Não queira entender a biologia pulando etapas. A gente precisa entender as coisas de maneira linear para depois sim começar a comunicar uma parte da biologia com a outra. Se você quer se dar bem lá na frente da biologia, você precisa ter base, beleza? Então vamos lá, vamos falar de lipídios agora. Toda vez que você ouve a palavra lipídio, de maneira imediata já vem na cabeça aquela ideia de lipídio é gordura, lipídio é óleo. Beleza, mas lipídio não é só óleo e gordura. Lipídio tem o grupo dos glicerídeos, com óleos e gorduras, tem os cerídeos, tem os esteroides, tem os carotenoides, a gente vai ter os fosfolipídios, tem um monte de lipídio diferente. E tudo isso a gente vai ver na aula de agora. Antes da gente começar a falar dos caras que compreendem os lipídios, a gente precisa caracterizar o que é um lipídio. Então vamos lá. Lipídio é uma biomolécula orgânica apolar. Ela é orgânica porque ela está no grupo dos compostos que tem carbono em cadeia junto com oxigênio e hidrogênio. A gente já viu isso lá nas aulas anteriores, na primeira aula sobre componentes químicos de uma célula. Então a gente está falando de compostos orgânicos que tem carbono, oxigênio, hidrogênio, normalmente em cadeias. Cadeias essas que a gente vai ver que são muito longas, beleza? Agora, esses compostos são apolares. E aí a importância da aula sobre água. A água, eu frisei muito para vocês, é uma molécula polar. E em função dessa polaridade é que ela tem um monte de funções diferentes e características diferentes. A mesma coisa a gente pode falar a respeito dos lipídios. Quando a gente pega uma molécula lipídica, a gente não percebe uma região com carga mais positiva e outra região com carga mais negativa. Ela é completamente apolar. Ela não tem polos. E por isso um lipídio não se mistura muito bem na água. Quando você pega óleo e joga dentro da água, o óleo fica por cima, a água fica por baixo. Você talvez tenha aprendido que isso é uma diferença de densidade, mas não é. Etanol e água também têm densidades diferentes e se misturam. Por que o óleo não mistura com a água? Por uma questão de polaridade. A água é polar, o lipídio é apolar. Guarda isso que é importante, tá? Características importantes, então, sequencialmente. O lipídio é insolúvel em água, porque ele é polar. Massa. Mas, professor, se ele é insolúvel em água, ele tem que ser solúvel em alguma outra coisa. Ele é solúvel em solvente orgânico, tipo benzina, tipo éter. Massa. Que mais? Eles não formam polímeros. E aí você tem que lembrar da aula anterior sobre glicídios. Lembra que na aula anterior eu falei a respeito dos monossacarídeos? Era uma pecinha de açúcar, monossácaros, um açúcar. Aí você tinha os disacarídeos, que eram duas pecinhas, e tinha os polissacarídeos. Polissacarídeos são 500, 1.000, 10.000, 15.000, 30.000 pecinhas de açúcares que formam uma molécula só. Isso a gente chama na biologia de polímero ou de biopolímero. E no caso, os lipídios não formam polímeros. Você não vai ter um lipídio encaixado no outro, encaixado no outro, encaixado no outro, formando um lipidião. Eles são cadeias grandes, tá? Mas não formam macromoléculas. Então eu coloquei aqui, ó, não formam polímeros e não são considerados macromoléculas. Isso é uma coisa meio estranha, porque você vai ver logo na sequência, assim que a gente trocar de quadro,
Você vai ver que existem lipídios com cadeias de 15 carbonos, até 21 carbonos. Aí você pensa, carbono, 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 um monte de carbonos até chegar no 21. E a eles você tem hidrogênios ligados, oxigênios ligados. Aí você pensa, como que isso não é uma macromolécula? Do ponto de vista da bioquímica, a macromolécula é o polímero. É aquele que você tem várias pecinhas se repetindo para formar um negócio grandão. Tipo a gente tem nas informações genéticas. Informações genéticas são sequências de nucleotídeos. Milhares e milhares de nucleotídeos. Quando você pensa numa proteína, você vai ter milhares de aminoácidos. Isso é uma macromolécula. O lipídio não é macromolécula, beleza? E aí tem uma informação que eu quero que vocês guardem. Quanto mais carbono e hidrogênio a gente tem numa molécula lipídica, quanto mais carbono e mais hidrogênio, mais apolar ela fica, ok? Então, mais repulsiva a água ela fica. Você pega, por exemplo, uma cera, a cera tem proporcionalmente muito mais carbono e hidrogênio do que, por exemplo, um óleo. Embora os dois sejam apolares, a cera é mais, ok? Massa, né? Agora vem pra cá. Funções dos lipídios. A primeira função remete muito à gordura, a gente já imagina ela, que é a função energética. Toda vez que você precisa de energia, o organismo vai apelar para quem? Para os glicídios, especialmente para a glicose. Faltou glicose, aí você pode apelar para uma reserva de glicogênio. Faltou glicogênio, você vai apelar para gordura. No caso da planta, vai apelar para os óleos. Então a gente vai ter, pessoal, função energética. Fonte secundária de energia, uma reserva que normalmente, né, no caso dos animais, está presente em tecido adiposo. Eu fiz inclusive um desenho aqui para vocês, olha só. Você tem aqui a nossa pele, vem até aqui a pele, tá? Essa parte amarelinha de baixo não conta mais como pele. Então você tem a epiderme da pele, você tem a lâmina basal, que eu desenhei aqui em vermelho, e aí você tem a região da derme. Ó, derme é isso aqui. Toda vascularizada, cheia de inervações, diferente da epiderme. Abaixo da derme, antes de chegar no seu músculo, imagine sua pele, tá? Antes de chegar na musculatura, você tem a hipoderme, que é uma camada de gordura, com células chamadas de adipócitos. Então tá aqui a tua principal fonte de reserva energética. O que é legal a respeito dessa fonte de energia? Ela fornece mais energia que um carboidrato. 2 vezes ou mais energia do que uma molécula de glicose, quando a gente pensa em mesma proporção de massa. Então, se eu pegar mais ou menos assim, 100 gramas de lipídios e eu pegar 100 gramas de carboidratos, a gente vai ter mais energia onde? Em 100 gramas de lipídios. Então, os lipídios são mais energéticos? Sim. Então, por que a gente se utiliza do carboidrato e não do lipídio como fonte primária de energia? Porque o lipídio, pessoal, ele é mais difícil da gente mobilizar. O lipídio não mistura com água. Não é fácil você estar transportando ele. Ele tem que estar associado a muitas coisas, às vezes proteínas, para conseguir ser transportado. O processo de metabolização, de quebra dos lipídios, também não é uma coisa tão simples. Embora ele seja mais energético, você não consegue mobilizar ele com tanta facilidade. Então a gente prefere guardá-lo e usar em necessidade do que ficar tendo que utilizar ele a todo momento. Beleza? Então ele é mais energético, mas não é tão fácil de ser mobilizado quanto um carboidrato. Outra função importante de um lipídio, ele funciona como isolante elétrico e também como isolante térmico. Aqui na camada de gordura é muito simples a gente pensar. Imagine um urso polar. Ele vive num local que a temperatura chega a menos 20 graus. Como que ele sobrevive? Ele tem uma camadona de gordura por baixo da pele dele, entre o músculo, que gera muito calor em seu movimento, né? Lembra que o músculo é cheio de mitocôndrias, produz muito ATP, gera muito calor, e ele consegue manter o calor dele dentro, não sai, porque ele tem como se fosse um isopor embaixo da pele. Esse isopor é a camada de gordura, é um isolante térmico. A gente também vai ter função de isolante elétrico, especialmente lá nos neurônios. Os impulsos nervosos nos neurônios não mielinizados, sem a bainha de mielina, eles ocorrem como se fosse uma onda, assim, ó. Então os impulsos vão passando, né? Aqueles processos de despolarização que a gente estuda, eles vão como se fosse uma onda ao longo do axônio. Aqui não, a gente vai ter isolantes, e esses isolantes impedem que a gente tenha trocas iônicas. As trocas iônicas ocorrem só nos locais que estão abertos, os chamados nódulos do axônio. E aí a nossa corrente elétrica, entre aspas, vai saltando, o nosso impulso nervoso vai saltando. É uma função de isolante
elétrico que a gente tem por parte dos lipídios. Lembra que essa mielina é um lipídio, tá? Ele compõe a bainha de mielina que está presente lá nos neurônios mielinizados. Outra função importante, proteção mecânica. Vamos voltar ao exemplo do urso polar. O urso polar chegou na sua frente, você não sabe o que fazer, você vai virar vítima do urso polar. Aí você, não, peraí, vou dar um jeito, vou dar um soco na barriga desse urso e sair correndo. Você vai dar um soco na barriga do urso polar, ele nem vai se mexer. Por quê? Porque ele tem uma camada de gordura grande que funciona como uma proteção mecânica. Crianças têm essa camada de gordura também muito maior, proporcionalmente, que a maior parte dos adultos. Isso serve para quê? Para proteger a criança quando ela cai, por exemplo. Beleza? Formação de membranas também é uma função muito importante. A gente está falando de bolha de sabão. Olha o que eu comentei com vocês lá na introdução da aula. Aqui você tem, ó, os chamados fosfolipídios. A gente vai estudar eles certinho depois, tá? É uma cabecinha de fósforo, que eu desenhei em vermelho, e duas perninhas lipídicas, os chamados ácidos graxos. Essas perninhas ficam voltadas para si. Na bolha de sabão, elas ficam voltadas para fora. E aí forma um filmezinho d'água entre elas, tá? Formação de membranas, membranas plasmáticas, as membranas das organelas, tudo isso é lipídico. A gente também vai ter formação de alguns hormônios, os hormônios derivados do colesterol. Então, tudo que tem éster no meio, a gente já tem uma pista que provavelmente ele vem do colesterol, tipo progesterona, testosterona, tá? O cortisol também vem do colesterol, a aldosterona também vem do colesterol. Colesterol é um lipídio e a partir desse lipídio a gente pode formar alguns tipos de hormônios. Massa, né? E para finalizar esse quadro, a função de impermeabilizante. Isso é muito importante, por exemplo, nas ceras. Cera no nosso ouvido. Para que serve a cera do ouvido? Professor, eu nunca pensei, mas para que serve essa porcaria de cera no ouvido? Você tem uma membrana lá no fundo do seu canal auditivo aqui, chamada de tímpano. Uma membrana muito, muito sensível. Inclusive sensível à umidade. Se a umidade chega nela, ela pode proliferar bactérias, fungos, e isso pode causar uma lesão permanente lá no seu tímpano. Para que você não tenha esse tipo de problema, uma cera recobre o seu tímpano, não deixa a água acumular por lá. Ah, professor, mas às vezes entra água no ouvido. Mesmo com água dentro do seu ouvido, tampando o canalzinho quase completo assim, a gente não vai ter água em contato direto com o tímpano em função da cera. É uma função impermeabilizante. Beleza? Vamos trocar de quadro e continuamos a aula. Tatuzinho, a partir de agora, então, a gente começa a falar das classes de lipídios. São 5 classes, tá? Glicerídeos, cerídeos, fosfolipídios, esteroides e carotenoides. Os mais importantes, os mais lembrados, não só no nosso cotidiano, mas também nas provas, estão aqui, os glicerídeos. E antes que você se assuste com essa imagem aqui, com um monte de carbono, um monte de hidrogênio, eu quero que você olhe para isso aqui, ó. Olha para cá. Tá vendo esse monte de papel? Lâminas bem retinhas, empilhadas umas sobre as outras, formando uma massa compacta, não é verdade? Imagine que eu fale para você assim, ó, você tem que pular de um trampolim em cima de uma piscina de papel. Você diz, ô professor, mas eu vou me esborrachar, é a mesma coisa que pular num concreto, isso aqui é duro. Agora pensa no seguinte, imagine esse mesmo papel todo amassado, cheio de tortuosidades, irregularidades. Imagine aquele monte de papel que eu te mostrei antes, agora tudo amassado e empilhado. Você concorda que a gente vai ter uma coisa muito mais fluida? Você concorda que se você for pular de um trampolim nessa situação, você não vai se esborrachar tanto? Você vai cair numa coisa muito mais macia, muito mais mole. Guarda essa informação que ela é importante para a gente entender os glicerídeos. Vamos lá. Glicerídeo, cuidado com esse nome. Quando você lê glicerídeo, você lembra de glicose. E aí já errou. Porque você vai pensar que o glicerídeo é um carboidrato. E não é. O glicerídeo é um lipídio. Mas por que, professor, gli, então? Porque gli é coisa de glicose. Gli é por causa do glicerol. Presta atenção. Quando você tem um radical ol, lá na química orgânica, você está falando de um álcool. Né? Na maior parte das vezes é um álcool. Esse composto chamado de glicerol, ele é um triálcool. Ele é um álcool? Sim, mas ele é um triálcool. Ele tem 3 carbonos. E para cada um desses 3 carbonos que estão fazendo apenas ligações simples, você tem um OH. OH, OH, OH. Lembra que o radical hidroxila, o OH, é característico dos álcoois. Álcoois, né? Muito bem. Aqui você está vendo o OH. Mas aqui não tem OH. Por quê?
Porque esse oxigênio que estava emparcerado, que estava ligado a um hidrogênio, formando o OH, perdeu aquele hidrogênio e se ligou a essa tripona aqui. Eu mostrei aqui para você como é que funciona esse negócio. Você tem um OH aqui e você tem essa tripona. Essa tripona é o que a gente chama de ácido graxo. Então não esquece que o glicerídeo é o glicerol ligado a um ácido graxo, a gente pode chamar ele de monoglicerídeo, ou a 2 ácidos graxos, a gente chama de diglicerídeo, ou a 3 ácidos graxos, e aí a gente vai ter um triglicerídeo. Prof, eu já ouvi falar de triglicerídeo. Uma vez eu fiz um exame de sangue e apareceu que eu estava com triglicerídeos altos. O que é isso? É gordura, meu querido. É gordura que está dentro do teu sangue, com níveis elevados. Muito triglicerídeo na corrente sanguínea quer dizer que você está com muita gordura circulando no seu organismo. Isso é um problema? Com certeza. E a gente já vai ver o porquê. Agora, esses ácidos graxos, eu quero que você guarde aí, eles são como se fossem ácidos carboxílicos compridões. O ácido carboxílico você conhece lá da química orgânica. Ele é um C-OH. Tem aquele radical C-OH. Muito bem, quando esse radical C-OH está ligado a um monte de carbonos, a gente chama ele de ácido graxo. Ele é um ácido carboxílico, tá? Mas com um nomezinho especial. Como é que funciona a ligação do ácido graxo junto ao glicerol? O ácido graxo, pessoal, ele vai perder o OH dele, C-OH, sai fora o OH. Ao mesmo tempo que isso acontece, vai sair fora esse hidrogênio aqui. E o carbono, que precisa fazer suas 4 ligações, ao invés de se ligar ao OH aqui, vai se ligar com o oxigênio, lá do glicerol. Ó, ligou ali, ó, ligou ali. E esse composto, formado a partir da saída de um H+, e de um OH- é a água. Então, para fazer essa síntese, para fazer essa união, você vai ter um processo de desidratação. É uma síntese por desidratação. Massa, né? Agora, presta atenção no seguinte. Os principais representantes, quando a gente fala de glicerídeos, são os famosíssimos óleos e as gorduras. Olha só, imagine que eu peço para você, Tatuzinho ou Tatuzinha, aí no mercado, e eu falo assim, ó, viu fulaninho, vai lá no mercado e compra para mim um óleo de porco. Ou vai lá no mercado e compra para mim uma gordura de milho. Você vai dizer, não, mas peraí, tá, tem uma coisa errada nessa frase aí, nessas frases. Óleo de porco, gordura de milho, não é o contrário? Não é gordura de porco, aquilo que a gente chama de banha, e óleo de milho? Sim, né? A minha frase ficou estranha por quê? Porque você sabe que existe uma diferença entre o óleo e gordura. E o que é essa diferença? Quais são essas diferenças? Primeira diferença, a grande maioria dos óleos tem origem vegetal. Existem exceções, existe óleo de fígado lá do bacalhau, existe óleo no fígado de um tubarão também, mas na maior parte das vezes os óleos vêm dos vegetais e isso é importante para a prova do Enem. As gorduras, na maior parte das vezes, vêm dos animais, ok? Então gordura de origem animal, óleo de origem vegetal. Outra coisa que tem diferença é a questão da fluidez. Você prefere pular na piscina com o papel todo compacto ou com o papel todo torto? Você prefere pular na piscina com o papel todo torto. E a mesma coisa a gente tem aqui. Quanto mais líquido, mais fluido é o nosso negócio. Quanto mais sólido, mais compacto. A gordura é mais compacta, ela é de caráter sólido. Se você pegar e assar uma costela de porco e a gordura do porco derreter lá na bandeja, lá na forma que você usou para assar, você vai dizer, ó, mas tem um óleozão aqui. Espera aquele óleo voltar à temperatura ambiente, você vai perceber que ele não é um óleo, ele é uma gordura derretida. Aquela gordura derretida, quando volta para a temperatura ambiente, ela fica sólida. Então, gente, gordura sólida, óleo líquido. E por que um é sólido e o outro é líquido? E aí que a gente chega na parte inicial desse quadro aqui, quando eu trouxe o papel para vocês. Tem a ver com tortuosidades. E aí, de uma vez por todas, você vai entender o conceito de saturação. O composto líquido, ele é mais insaturado. O composto sólido, ele é mais saturado. E o que quer dizer isso? Deixa eu passar para cá. Olha o meu primeiro ácido graxo aqui. Você tem um carbono, um carbono, um carbono, um carbono, um carbono, um carbono, um carbono. Você sabe que carbono sempre tem que fazer 4 ligações, né? Se você olhar aqui, ó, todos os carbonos estão fazendo 4 ligações.
Eu pergunto, cabe mais algum hidrogênio em algum lugar aqui? Você consegue enfiar um hidrogênio em algum local? Ah, professor, eu posso colocar aqui, ó, do ladinho aqui, ó. Não, né? Por quê? Porque o carbono só faz 4 ligações. E o que eu quero mostrar para você? Essa cadeia que não consegue receber mais nenhum hidrogênio, ela está cheia de hidrogênios, ela está saturada de hidrogênios. Quando você lê daqui para frente esse termo saturação, lembra que isso tem a ver com a quantidade de hidrogênios. Se eu falar, eu estou saturado de você, eu estou cheio, eu não quero mais você, eu não recebo mais você. Aqui é a mesma coisa, essa cadeia aqui ó, não recebe mais hidrogênios, ela está completamente cheia, ela está saturada. Quanto mais saturado, meu querido, mais retinho vai ser o nosso ácido graxo. Mais parecido com o papel que eu mostrei para vocês no primeiro momento. Agora, vejam uma insaturação aqui, uma dupla ligação. Se você olhar, tá tudo vindo retinho, 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 aqui você tem uma dupla ligação. E aí, ó, essa dupla ligação faz com que a gente entorte a cadeia. Entortou a cadeia, você criou uma insaturação ali. E aí a gente vai criar uma coisa mais fluida. Os nossos lipídios não vão se encaixar com tanta facilidade. Já caiu até uma questão, né, nem sobre isso. Agora eu pergunto, aqui está saturado de hidrogênios? Você pode até dizer, ah, professor, todos os carbonos estão fazendo 4 ligações, não cabe mais nenhum hidrogênio. Claro que cabe, é só você quebrar uma ligação dessas. Quebrou uma ligação dessas, você consegue colocar um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Aliás, né, aqui a gente está vendo uma coisa errada, né? Esse carbono estava fazendo ligação a mais. Então você consegue, rompendo essa ligação, colocar um hidrogênio para baixo, outro hidrogênio aqui. Então não estava saturado, não estava cheio, estava insaturado. Quanto mais insaturações a gente tem, mais deformada é a cadeia e mais líquida é a cadeia. Beleza? Massa, né? Agora, provavelmente você já ouviu falar de gordura cis e gordura trans. E o que é isso? Isso aí tem a ver com as insaturações. Olha para cá. Você tem um ácido graxo aqui, ó, C-OH, é um ácido carboxílico longo, e lá no meio você tem uma insaturação, uma coisa exatamente igual a essa. Quando você tem, preste atenção, os hidrogênios ligados aos carbonos insaturados voltados para o mesmo lado, você tem uma gordura cis, ela vai entortar para baixo, porque você tem os hidrogênios os dois para cima, a cadeia vai virar para baixo. Você tem uma gordura cis, e quanto mais torta é a sua cadeia, mais oleosa ela é, mais fluida ela é. Não esquece, né, criatura, que cada vértice desses aqui representa um carbono. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos aqui, e aí 2 hidrogênios para cima no momento da insaturação, a cadeia vai entortar. Quanto mais fluida, mais líquida. Quanto mais líquida, quer dizer que a gente vai ter uma disposição cis. Agora, se a disposição for trans, você não vai perceber aquela tortuosidade. Você tem uma dupla ligação, mas um hidrogênio ficou para baixo, outro hidrogênio ficou para cima, ficou atravessado, ficou trans, então você vai ter uma cadeia mais retilínea. E a cadeia mais retilínea, você sabe que se compacta com mais facilidade a outras cadeias e forma blocos sólidos. Qual é a gordura perigosa para a nossa saúde? Aquela que acumulada é líquida ou aquela que acumulada é sólida? Aquela que é sólida. É essa que pode entupir artérias, por exemplo, junto com o colesterol. Isso é importante que você saiba. E para a gente finalizar esse momento, eu quero que você lembre de uma coisa que aparece aí em bolacha, em sorvete, em um monte de produto aí industrializado. A tal da gordura vegetal hidrogenada. O senhor nunca ouviu falar disso? Procura aí que você vai encontrar em qualquer tipo de biscoito, botam gordura vegetal hidrogenada. No sorvete, então, é o que dá sabor ao sorvete. Você pensa em gordura, beleza, vegetal, gordura vegetal não existe, né, professor? A gordura é animal. Pois é, o que eles fazem? Eles pegam óleo, por exemplo, óleo de soja, e em altas temperaturas eles hidrogenam esse óleo. Como é que é essa hidrogenação? Eles esquentam bastante para romper as insaturações e fica o hidrogênio ali. E aí aquele óleo se transforma numa gordura artificial. Massa? Vamos virar a nossa página aqui, vamos para o próximo quadro? Bora! Vamos para a parte final, então, da nossa aula, agora falando de cerídeos, carotenoides, esteroides e fosfolipídios. Em primeiro lugar,
os caras mais hidrofóbicos de todos, os caras que mais repelem a água dentre todos os lipídios, os cerídeos. Olha o que eu coloquei aqui para vocês, os cerídeos são ceras. Ceras de caráter impermeabilizantes. E eu estou falando, claro, de ceras naturais. A pessoa tipo a cera da vela, não, a cera da vela é parafina, que vem do petróleo. Eu estou falando de cera do ouvido, eu estou falando de cera que compõe os favos de uma colmeia, a cera que a gente tem recobrindo folhas, recobrindo frutos, isso são ceras naturais. Para que a natureza desenvolve esses cerídeos? Com caráter impermeabilizante. Imagine, por exemplo, uma colmeia. A colmeia toda é feita de cera. Se um dia você pegar um favo de mel e você mascar ali, você vai perceber que você vai comer aquele mel e vai ficar uma cerinha ali. Aquela cera, pessoal, é importante para isolar cada favo de mel. É importante para proteger da umidade as larvinhas que se desenvolvem. Larva de abelha, professor? Claro, larva de abelha. É importante também para proteger a colmeia como um todo. Algumas colmeias ficam expostas no tempo, pode chover ali em cima e não pode entrar água. Não pode entrar água e para isso a gente tem cera. Cera impermeabilizante. Essa mesma cera, pessoal, a gente encontra lá no nosso tímpano, evitando que umidade fique lá no seu tímpano e, consequentemente, evitando proliferação bacteriana, proliferação fúngica ou outra coisa por lá. A gente também tem cera, e aí eu quero que você lembre bastante disso, nas superfícies das folhas. Em geral, não sempre, tá, gente? Mas em geral, quanto mais cera uma folha tem na sua superfície, menos ela quer transpirar. As plantas que mais têm ceras nas suas folhas, que formam aquelas folhas com aspecto de couro, as chamadas folhas coriáceas, são plantas que, por exemplo, vivem lá no cerrado. Elas não vivem num ambiente tão seco quanto o Nordeste brasileiro, a Caatinga, mas também não é tão úmido. Então elas têm que ter muita cera, porque uma planta transpira pela sua cutícula. Ela transpira pelos buraquinhos chamados estômatos, a chamada transpiração estomática, mas existe a transpiração cuticular. Quanto mais grossa for a camada de cera por cima de uma folha, menos ela vai perder água, menos ela desidrata, porque a cera é impermeabilizante. E aí você já está fazendo uma ponte lá com a parte de ecologia, lá com a parte de biomas, lá com a parte de fisiologia vegetal. Outra coisa que é bem fácil da gente ver, a cera de um vegetal, é você pegar uma maçã e passar um paninho nela. Passa um pano, você vai ver que a maçã vai ficar lustra. O Renan colocou aí para vocês uma imagem de uma maçã, né? Olha só que brilhosa. Aí por que ela é brilhosa? Porque ela tem cera, para não estragar, para evitar que a umidade de fora cause qualquer tipo de dano ao fruto. Então você tem um agente impermeabilizante. Normalmente esse agente se chama cutina, tá? A cutina vai formar uma pelezinha por cima das folhas, por cima dos frutos, que a gente chama de cutícula. Então a cutícula é formada por um lipídio chamado de cutina. Massa? Depois os carotenoides. E como exemplo a gente tem o beta-caroteno. O que é um carotenoide? É um pigmento lipídico. O pigmento é algo que dá cor. Toda vez que você vê um fruto amarelo, um fruto laranjado, um fruto vermelho, ali a gente tem muito carotenoide. Mas não tem só nos frutos, tem nas folhas também. A pessoa já sei, lá na clorofila, né? A clorofila é um pigmento de cor verde. E aí ela absorve muito bem a cor vermelha, a cor amarela, a cor azul, a cor violeta, o ciano. Ela absorve tudo. O que a clorofila não consegue absorver? O verde, porque isso ela reflete. Então lá nos chamados complexos de antena que a gente tem nos cloroplastos, para poder captar a luz, a gente vai ter os chamados carotenos. Os carotenos ajudam a clorofila a captar aquilo que ela não consegue, que é a cor verde. Então, pessoal, super importante esses carotenoides na fotossíntese. Não vai confundir com o lance da clorofila, tá? Eles vão ajudar a clorofila absorvendo o verde, já que eles refletem ou vermelho, ou amarelo, ou laranja. Massa? O beta-caroteno, pessoal, ele é o mais famoso dentre todos os carotenos, o primeiro a ser descrito, e ele foi descoberto na cenoura, que em inglês é carrot, beta-caroteno, ou beta-cenoreno, como poderia ser, tá? Esse beta-caroteno, quando ele é quebrado, ele forma duas vitaminas A. A gente vai estudar as vitaminas lá no futuro. Vitamina A, ela é importante para a saúde da sua retina. A partir dela se fabrica retinal, que é super importante para a captação de luz lá no seu olho. Olha só, captação de luz lá na folha, captação de luz lá no seu olho, tudo a ver, tá? O caroteno tem essa importância bastante grande. Vem para cá. Esteroides.
Dentre os esteroides, o cara que você tem que lembrar com certeza é esse que o Renan está colocando na tela agora para vocês, o colesterol. Colesterol, guarda na tua cachola, ele é um produto de origem animal. Não existe colesterol em vegetais. Colesterol está na membrana plasmática das células animais, sempre. E colesterol é uma coisa ruim, né, professor? Claro que não. Colesterol é uma coisa essencial na sua vida. A partir do colesterol, a gente sintetiza hormônios como a progesterona, como o estrógeno, como a testosterona, como a aldosterona, como o cortisol. Então, a partir do colesterol, a gente fabrica um monte de coisa importante. E o que é o colesterol? A imagem que vocês viram antes, que o Renan está colocando de novo aí para vocês, está mostrando uma molécula que tem 4 anéis carbônicos e uma cadeia carbônica normalmente não muito longa. Professor, eu tenho que conhecer essa molécula? Não. Mas se aparecer lá num vestibular, eles não vão cobrar detalhes disso. Mas você tem que bater o olho e perceber que isso não é um glicerídeo, não é um cerídeo. Você olha assim, tem alguma coisa diferente naquele negócio. Beleza? A molécula de colesterol, inclusive, já apareceu na prova do Enem. Não perguntando detalhes a respeito disso, mas falando um pouquinho de química, falando dos radicais que ela tem lá dentro, as funções orgânicas que aparecem lá. E aí lembra desse OH, né? OH, lembra? E aí tem uma coisa bem importante, tá, gente? Se você precisa de colesterol no seu corpo para fabricar um monte de hormônios, e aí eu já antecipo, tá? Nem todos os hormônios vêm do colesterol. Tem hormônio que é proteico, tem hormônio que vem de aminoácido e tem esses que são lipídicos. Os hormônios lipídicos, em geral, vêm do colesterol. E aí, se você precisa produzir, sei lá, testosterona no testículo, estrógeno, progesterona lá no ovário, você precisa de cortisol, você precisa de aldosterona lá nas suprarrenais. Gente, você está toda hora produzindo compostos. Esses compostos, pessoal, eles caem na tua corrente sanguínea. E o colesterol, para poder abastecer essas glândulas que produzem hormônios, também tem que estar na sua corrente sanguínea. E aí começa a aparecer um probleminha. Que problema, prof? O colesterol é um lipídio. E ele tem que ser transportado dentro da sua corrente sanguínea. O lipídio não mistura com água. E o nosso plasma sanguíneo, 98% dele é água. Como é que a gente vai transportar um lipídio num local que só tem água? Se o lipídio não mistura na água, ele não se dissolve na água. E aí a gente vai precisar dos complexos chamados de lipoproteínas. E é essas lipoproteínas que às vezes recebem apelido de bom colesterol e de mau colesterol. Tira isso da sua cabeça. Não existe bom colesterol, mau colesterol. Os dois colesteróis são importantes no seu corpo. Agora, alguns deles, se muito acumulados, podem trazer problema para você. Então, olha só. Você tem aqui o chamado LDL, Low Density Lipoprotein, ou logo Deus leva. Logo Deus leva é o quê, professor? É o colesterol que a galera chama normalmente de ruim, tá? Aquele que em excesso vai entupir tuas veias, o Low Density Lipoprotein. O HDL tá aqui, ó, High Density Lipoprotein. Beleza? Hoje Deus livra, tá? Tá te livrando, porque esse colesterol é bom. High Density Lipoprotein, Low Density Lipoprotein. O que muda? Se você desenha uns copos com água ali do lado. Gente, para poder transportar colesterol, você tem que criar bolhas. Como se fossem umas bolinhas de sabão, tá? Umas bolhas. Essas bolhas, elas têm uma membrana e elas têm proteínas associadas a essa membrana. Então você vai ver lipídios da membrana, lipídios do colesterol, que eu desenhei laranjado aqui, e proteínas. Por isso que é uma lipoproteína. É um complexo lipoproteico. Tem lipídios e tem proteínas. Só que dentro dessas bolhas, você também tem água, que eu representei como esses pontinhos azuis. O que é Low Density Lipoprotein? Lipoproteína de baixa densidade. Aqui você tem lipoproteína de alta densidade. A maior parte das pessoas que não conhecem esse assunto pensa, o de alta densidade deve ser o pior, é aquele que entope as veias. E não é, justamente o contrário. Por quê, prof? Porque aqui, ó, você tem muito lipídio e pouca água. E aqui você tem o contrário, pouco lipídio e muita água. E daí? E daí que a água tem densidade maior que o lipídio. Quando você pega e bota água e óleo num copo, a água vai para baixo. Por quê? Porque a densidade dela é maior, ela é mais pesada, vamos dizer assim. Então a água está lá embaixo. O lipídio fica por cima. Se eu pegar uma balança e pesar esse copo, imagina que tem, sei lá, 100 ml ali, e botar numa balança,
ultra precisa, muito fodástica, você vai perceber que aqui nós temos um peso. Agora, se eu tiver 100 ml nessa disposição aqui, o peso vai ser menor. Por quê? Porque aqui você tem mais lipídio e menos água. Se você tem mais lipídio, você tem menor densidade. Porque o lipídio é menos denso, meu querido. Menos denso. E aí, quanto mais lipídio, pior. Quanto menos lipídio, melhor. Quanto mais água eu vou ter ali, melhor. Então guarda isso, eu sei que gera uma confusão bem grande, mas aqui você tem mais água e menos lipídio. Tem mais água e menos gordura, vamos chamar assim. Aqui você tem mais gordura, por isso que a densidade fica menor. Por isso você tem um low density lipoprotein. Qual delas tem potencial maior de entupir dentro das suas artérias? Imagina uma artéria, tá? Um vaso sanguíneo. Uma artéria suporta alta pressão. Quando o coração bate, as artérias dilatam, faz assim, ó. Pum, pum. Elas são elásticas. Pum. É muito natural, nos processos de dilatação das artérias, que a gente tem, às vezes, pequenas microlesões, umas rachadurinhas ali. Você vai vazando sangue? Não, não, é só uma célulazinha que se abre um pouquinho, o teu corpo já começa a reparar. Isso é normal. Com a idade, claro, vai aumentando esse problema. Aí vai aumentando, pá. E aí você vai fazendo pequenas rachaduras. Quando você faz essa pequena rachadura, o teu corpo tem que dar um jeito de cimentar aquele local, de cicatrizar aquele local. Nesse local de cicatrização, se você tiver muito na sua corrente sanguínea, o LDL, ele vai entupindo ali, ele vai grudando, ele vai formando placas, vai formando ateromas. E esses ateromas, essas placas de LDL, junto com triglicerídeos, vão entupindo as suas veias. É o que a gente chama de aterosclerose. Não é arterioesclerose, é aterosclerose, porque forma placas, forma ateromas. Então, quanto mais LDL e triglicerídeos você tem no seu corpo, naquelas micro lesões que a gente tem lá nas artérias, vai acumulando, vai formando umas placas ali que podem entupir os seus vasos sanguíneos, o que obviamente é um problema. Esse HDL, ele além, tá, pessoal, de não entupir tanto, porque ele tem uma densidade maior, ele não é tão levinho assim, digamos assim, ele se gruda com LDLs e ele vai lá para o fígado. E lá no fígado, ele ajuda o LDL a ser convertido em HDL. Ele ajuda o mau colesterol a ser transformado em bom colesterol, porque ele ajuda no transporte desse colesterol dito ruim. Beleza? Para a gente finalizar, os fosfolipídios. Fosfolipídios, pessoal, sempre que você vai estudar, você tem que lembrar da membrana plasmática. Então você tem uma célula, tirei um pedacinho da célula aqui e ampliei. Estou mostrando uma membrana plasmática. O que é essa membrana que a gente vai estudar com detalhe lá na frente? É uma bicamada fosfolipídica. Cada bolinha com duas perninhas aqui é um fosfolipídio. Normalmente a gente esquematiza isso aqui com um fósforo, um P e duas pernas. Aqui eu ampliei para você e coloquei a estrutura um pouco mais complexa. Isso que a gente chama de cabeça do fosfolipídio não é só fosfato. É um glicerol, que você já conhece de antes, né? Lá dos glicerídeos. O fosfato e um composto chamado colina, que é um composto que tem nitrogênio na sua composição. Esse composto aqui, pessoal, essa cabeça do fosfolipídio, ó, tem uma cabeça e duas perninhas. Essa parte da cabeça são essas três peças aqui. E essas três peças têm polaridade. A colina, polaridade positiva, e o fosfato, polaridade negativa. Ou seja, essas bolinhas interagem com a água. Então, na célula, imagine a célula aqui, vai ter água fora, vai ter água dentro. Quem que vai estar interagindo com a água? As cabeças dos fosfolipídios. As perninhas são ácidos graxos, você sabe que eles são hidrofóbicos. Você sabe que eles repulsam a água, né? Porque são completamente apolares. E isso vai estar voltado para dentro da nossa membrana. Massa, né? A gente vai ver isso com detalhes depois. Professor, mas você botou ali um colesterol ali no meio. Gente, quanto mais fosfolipídio a gente tem, mais fluida vai ser a nossa membrana, mais molengona ela é. Às vezes, algumas membranas, para manter o seu formato, precisam um pouco mais de rigidez. E quem vai dar essa rigidez? A inserção de colesterol no meio da membrana. Colesterol, então, está presente nas membranas animais, porque elas não têm parede celular, né? Não tem alguma coisa rígida por fora, vai estar presente na parede, na membrana celular, dando mais rigidez. Fechou? Nossa, que aulão! Eu espero que você tenha gostado, de verdade, eu espero que você tenha entendido tudo, e se você não entendeu, dá uma voltada aí, assiste de novo ou deixa um comentário aqui embaixo, que ele vai ser muito importante para mim também como um feedback. Beleza? Fica aí que eu tenho um recado final para você.
Tatuzinho ou tatuzinha, você já ouviu aquela expressão cavalo paraguaio? Coitados paraguaios, né? O pessoal usa termos pejorativos ou designam eles de maneira inapropriada, mas cavalo paraguaio é aquele cavalo que dá um gás no início e sai na frente de todo mundo, mas lá no final ele fica na rabeira. Eu não quero que você seja um dos vários e vários cavalos paraguaios que a gente vai ver por aí nos estudos. Você vai ter vários concorrentes cavalos paraguaios que vão se desgastar pra caramba no início, gastar todas as suas energias, estudar muito além dos seus limites, mas que depois de 1 mês ou 2 no máximo estão completamente esgotados, porque não tiveram planejamento, porque não pensaram na sua saúde mental e física, e aí, claro, não conseguem manter esse ritmo até o final do ano. O teu objetivo, principalmente, se organizar, cuidar da cabeça, cuidar do físico, para poder estudar sempre de maneira constante e contínua. E à medida que você conseguir se adaptar a essas condições, sim, você pode aumentar um pouquinho a sua barra para cada vez aprender mais. Um grande abraço, fique bem e até a próxima.